Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma oportunidade, nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. Manhã maravilhosa, esse domingo, esse momento reunido para nós juntos glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor e juntos compreendermos aquilo que Ele quer falar conosco através da Tua palavra. A gente deu início semana passada a uma série de mensagens que diz o papel do cristão em todas as esferas da vida. Nós vimos que a partir da obra do Calvário, a afetação do sangue de Cristo na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. E a partir disso, nós vamos ver qual é o nosso papel como membros da família. Não família do corpo de Cristo, mas a família que o Senhor deu para nós cuidarmos e zelarmos nessa terra. Por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 25. Nós faremos uma breve exposição da palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 25. Começa assim: e tudo quando fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada uma de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Versículo 23, e tudo quando fizerdes, fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que está por vir, pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometido. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela fala conosco todos os dias. A Tua palavra, ela é inerrante, ela não contém erros. A Tua palavra, ela é infalível, ela não tem falha. A Tua palavra é viva para a nossa vida. A Tua palavra é um unguento para as nossas feridas. Senhor, que esse bálsamo através da Tua palavra venha penetrar no mais profundo do nosso coração. Abra nossa mente, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e que a partir da genuína pregação e exposição da Tua palavra, nós venhamos aplicar ela em nossa vida. Encha-nos do Teu Espírito, porque só por intermédio dele que o Senhor nos capacita para ler, ensinar e aplicar a Tua palavra. É necessário que nós venhamos diminuir, para que o Senhor venha crescer e tomar o seu lugar em cada um de nós. Assim é a nossa oração e petição em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ver Colossenses, o apóstolo Paulo, tratando sobre 4 tópicos importantes. O apóstolo Paulo vai tratar do relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, do filho com o pai e do pai com o filho. Aqui também fala do Senhor com o servo e do servo com o Senhor. Mas nós, por tratarmos hoje da família, nós vamos se ater apenas aos 4 primeiros, que é pai, mãe, filho, esposa, marido e filhos. Essa relação entre membros da família. Então nós vamos entender ponto a ponto como nós somos chamados a lidar com a nossa
família. Como nós vimos na primeira pregação, da primeira pregação da série de mensagem, que o cristianismo, quando ele é implantado por Jesus Cristo, o cristianismo ele traz uma nova maneira de enxergar o mundo, a vida, a família, a sociedade. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, como vimos, era sombra do que estava por vir. O Antigo Testamento apontava para Cristo. As leis se cumpriram em Cristo. E a partir daí, nós recebemos uma lente através do sangue do Cordeiro para nós analisarmos toda a nossa vida. Foi o que nós vimos. Os 3 tópicos de nós, como cristãos, devemos observar toda a área da nossa vida: criação, queda e redenção. Foi o que nós vimos na primeira mensagem dessa série. É necessário nós entendermos que nós temos um Criador, é necessário nós entendermos que nós caímos, pecamos contra um Deus justo e santo, mas ao mesmo tempo que Ele imputou a sua justiça contra o pecado humano, Ele derramou a sua graça divina através da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o pecado, ele afeta também a humanidade em todas as esferas da vida. O pecado afetou a família, o pecado afetou a comunhão na igreja, o pecado afetou a relação de trabalho entre patrão e empregado, entre empregado e patrão, e também afetou a vida em sociedade. Porque, como nós vimos, nós fomos chamados para viver 3 mandatos. Nós fomos chamados para viver o mandato espiritual, que é a relação com Deus em sua pureza. Nós fomos chamados para viver o mandato social, que é a relação de pureza e amor com o próximo. E nós fomos chamados a viver o mandato cultural, que é produzir cultura a partir da matéria-prima, que a terra, não no sentido estrito de terra, como um todo nos oferece para nós produzirmos com criatividade aquilo que Deus nos comunicou. Então o pecado vem e ele atinge a família. O pecado ele vem e atinge a primeira instituição constituída por Deus. O pecado ele vai mudar o papel, a função e a forma de organização da família. E não é hoje que esse cenário foi afetado. Quando nós olhamos lá para o início da criação, quando Moisés ele relata Gênesis, Moisés começa a relatar capítulo 1 e 2 a criação. No 2 em diante, ele começa a relatar a queda. No capítulo 3, ele relata a redenção na obra de Cristo. E no capítulo 4, ele também fala sobre a geração de Caim e da sua descendência. E a partir disso, a partir da queda, nós vamos ver que a família também ganhou outro molde de família. O Senhor institui homem e mulher. O Senhor constitui um casamento insolúvel, que nada poderia os separar. O Senhor constitui um casamento monogâmico. Mas nós vamos ver que já de início da humanidade, por conta do pecado, há afetação na família. Olha o que Gênesis, no capítulo 4, versículo 19, não precisa abrir, vai dizer assim, ó: Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zila. Então nós vamos ver que aqui já a inversão saiu da monogamia, relação entre homem e mulher, uma só carne, para a poligamia. Agora já há 3 pessoas no casamento, há um homem e 3 mulheres, já modificando o padrão de família estabelecido por Deus. E não é novo esse assunto de pessoas hoje em dia que têm casado um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens. Como diz Salomão, nada é novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos vendo aqui é reflexo do pecado do homem no jardim do Éden. Mas o que eu quero tratar com os irmãos hoje é a visão cristocêntrica de família. Cristo, ele vem e nos dá a completude de viver a forma correta que foi instaurada por Deus lá no jardim do Éden. Como nós vimos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, semana passada, no capítulo 5, salvo engano, no versículo 18, o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus e nós somos chamados mais aprofundamente a reconciliar as coisas da vida de acordo com a palavra
de Deus. E nós somos chamados a reconciliar a família com Deus. Nós somos chamados a viver o padrão estabelecido por Deus. Por que eu quero trazer para os irmãos nessa guisa em todo Troia? O Império Romano, ele vivia a pater família. O Império Romano, ele vivia o homem como senhor de toda a sua casa. Ele não vivia no padrão estabelecido por Deus através de Cristo. Ele vivia como senhor da sua esposa, do seu filho e das suas servas. O homem naquela época, ele vivia o que nós chamamos da libido dominante. É a libido do homem no máximo do seu prazer pecaminoso. Um homem, ele não deixa de ser cabeça, um homem, ele não deixa de ser senhor do seu lar, como é estabelecido por Deus. Mas o homem, por conta da pecaminosidade, muitas vezes ele se tornou tirano em seu lar. E aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando como esse homem romano que vivia sobre o senhorio da sua casa, ele vivia de forma tirana, porque ele, como senhor de toda a casa, como senhor das suas servas, como senhor das filhas da sua serva, ele podia fazer o que quiser a seu bel prazer. Só que nós vamos ver que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, ele, conhecedor da cultura romana, ele chega já com essas credenciais, porque, se eu não me engano, o pai dele era romano, então o apóstolo Paulo ele também tinha cidadania romana. Então o apóstolo Paulo, ele cresceu nessa cultura romana. O apóstolo Paulo tinha convivido com esse modelo de família. Então o apóstolo Paulo, ele tem base para falar e base para combater através do evangelho esse padrão estabelecido no Império Romano. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que Cristo triunfou, que Cristo ressuscitou, que Cristo derramou o teu espírito e Cristo agora nos chama a viver de acordo com as leis do seu império. O Senhor nos mostra, lá em Daniel, a destruição dos impérios, babilônico, medo-persa, grego e império romano. O Senhor era aquela rocha que viria e desmantelaria todo o império e colocaria o seu império. Ele voltaria a colocar o seu reino aqui na terra. Nós vivemos na terra o reino do Senhor, não em sua plenitude, pois ele ainda não voltou, ainda há resquícios e há pecado em nossas vidas, mas através da lente cristã, através do Espírito Santo, nós conseguimos viver de graça em graça aquilo que o Senhor nos chama a viver. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo chama aqui o povo, o apóstolo Paulo hoje, há 2000 anos atrás que ele escreveu essa carta, ou melhor dizendo, voltando a 6000 anos atrás, quando Moisés relatou Gênesis, ao padrão estabelecido por Deus. Ele fala: o império de Cristo chegou, Cristo triunfou sobre a morte, Cristo venceu Satanás, e agora vocês que são eleitos, vocês que são chamados, vocês têm que viver de maneira digna na família perante ao Senhor. Tanto você marido, tanto você esposa, tanto você filho, naquela época questão de servidão, tanto o Senhor que é o patrão, tanto você que é servo. Hoje nós aplicamos no sentido de patrão e empregado, nós temos também que olhar a lente cultural de cada época para nós não restringirmos o texto bíblico, mas como eu falei, nós vamos tratar da família. Então o apóstolo Paulo falou: o rei de Cristo chegou, agora vocês vão viver de acordo com a norma que Cristo estabeleceu. Então vocês que são convocados a fazer parte do império e da glória de Cristo, vocês têm que viver de acordo com a identidade de vocês recebida. Então, esse embate cultural está acontecendo há 2000 anos atrás. Esse embate cultural está acontecendo há 6000 anos atrás. Esse embate cultural está acontecendo hoje, aqui e agora. Esse embate cultural acontece na minha e na sua vida. Nós passamos por muitas disfunções na sociedade. Nós vivemos em muita disfunção nessas organizações, nessas esferas da vida. O Senhor, quando eu pensei nessa série de mensagens, eu tenho estudado muito sobre cultura e cristianismo. O que a cultura tem para nos oferecer e o que o Cristo ressurreto, que o Deus encarnado nos chama a viver de acordo com essa cultura. É a gente contra a cultura? É a gente envolvido na cultura? Ou é a gente reconciliando a cultura com Deus? E nós vamos ver que Deus, ele fala:
não os livra do mundo, mas sim do maligno. Ou seja, o nosso papel é viver em sociedade, mas com a lente do Evangelho, para que nós venhamos ser sal e luz da terra. Nós não podemos pegar uma candeeira e colocar debaixo de uma cama. Nós não podemos esconder a luz do Evangelho. Então, nós devemos sim se envolver na família, na igreja, no trabalho e na sociedade com as lentes do Evangelho. Então, o primeiro ponto é a relação da esposa com o marido. Mas para nós entendermos como funciona essa relação, nós temos que ver como é que o apóstolo Paulo chama tanto o marido, a esposa e os filhos a viver essa relação. Agora deixa de ser um senhorio ao bel prazer do senhor da casa. Agora esse senhor da casa, ele também se torna servo de Cristo. Todos se tornam servo de Cristo. E todos que são servos de Cristo têm que viver de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu. Então, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim, ó, como a gente deve fazer e como a gente deve aplicar nesses pontos da vida de relacionamento. E tudo, quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Deus Pai. Então, como que nós devemos viver? Nós devemos viver a nossa relação conjugal com a nossa companheira, ou as esposas com o seu companheiro, como se fosse para Cristo. Nós somos chamados a ser Cristo como marido, as mulheres como esposa e os filhos como os pais. Todos nós que recebemos o Evangelho somos chamados a ser cristãos, não somente na igreja, mas também em todas as áreas da sua vida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tudo o que fizerem, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Sirvam como Jesus, o Filho, serviu ao Pai. Então, ele já bota o sarrafo lá em cima. Se você quer viver de maneira feliz conjugal, viva de acordo com aquilo que eu estabeleci. Se você quer ter uma vida entre pai e filho saudável, entre filho e pai, viva de acordo com aquilo que eu estabeleci. Se você quer viver uma vida saudável na esfera do trabalho, entre patrão e empregado, entre empregado e patrão, viva de acordo com aquilo que eu estabeleci. Aí o apóstolo Paulo começa a mostrar a relação da esposa com o seu esposo. Versículo 18 diz assim, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Hoje falar de submissão, no tempo presente, ainda tratando de mulheres, ainda tratando do que o papel da sociedade mostra realmente, que muitas mulheres foram vivenciadas por homens tiranos, mas esses homens tiranos são homens que não viveram de acordo com a palavra de Deus. Ou se eles falassem em nome de Deus, mas eles não viviam a plenitude da palavra de Deus. Então isso causou muita frustração no meio do povo evangélico, e até mesmo aí fora, você falar de submissão por parte da mulher no relacionamento com o homem. Mas que submissão é essa? Se tem submissão, tem um senhorio. Se tem um senhorio, esse senhorio, como é que ele exerce esse senhorio de forma saudável e agradável a Deus durante o seu matrimônio? Então, nós vamos ver aqui que ou você vive de acordo com a palavra de Deus, ou você vive de acordo com o senso comum pecaminoso. É muito fácil hoje em dia as pessoas se tornarem conhecedores, mas não são profundamente conhecedores. Conhecem fragmentos de assuntos e acham que dominam esse assunto. Então, o senso comum vai dizer que a submissão é coisa de você escravizar a sua parceira, a sua companheira, mas o texto bíblico nunca nos mostrou isso. Cristo, pelo contrário, naquela época, ele tira a mulher do papel de submissão do homem que era o Senhor, que colocava ela, sim, em estado vexatório, porque ele estava dominado pelo seu prazer descontrolado de qualquer norma regida pelo Senhor, e coloca a sua esposa e a sua família em exposição e torna totalmente vulnerável essa mulher. E muitos hoje em dia fazem isso com as suas parceiras e companheiras. Mas nós que somos chamados ao discipulado, nós que somos chamados a ser cristãos no sentido da palavra verdadeira e discípulo, nós somos chamados a ter maturidade para lidar com esses assuntos, porque Cristo nunca se eximiu de tratar de qualquer assunto da vida do seu discípulo.
Então, nós somos chamados a tratar desse assunto. E a palavra submissão, ele tem um sentido de ordem estabelecida, ordem criacional. No início da criação, Deus criou um homem. Só tinha um homem, habitava somente o homem sozinho, como cabeça da criação, como representante do Senhor na terra. Visto isso, o Senhor viu que não era bom que um homem andasse só. Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O texto bíblico nunca falou que a mulher pode crescer, não pode se desenvolver, não pode ter um melhor salário, não possa ser uma médica, não possa ser uma doutora, não possa ser uma juíza. O texto bíblico nunca trabalhou com isso. O texto bíblico só trabalhou com a função entre o casal. Então, essa distorção que a sociedade faz e que igrejas caídas em doutrinas errôneas fazem é pura contradição contra a palavra do Senhor. Que as mulheres se desenvolvam, que possa até ter melhor salário do que seu marido. A sociedade está aí para se desenvolver. Grandes mulheres no meio teológico também têm crescido, têm se desenvolvido, têm sido grandes teólogas da parte do Senhor. Pessoas na sociedade como médica, como advogada, como doutora. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia manda a gente se desenvolver, isso é para o homem e para a mulher. Mas papel exercido no lar é onde o Senhor toca. E ele vai dizer que a mulher, ela está fazendo uma função nobre. E qual é a função nobre da mulher? Juntamente, submissão, está abaixo do homem. Isso foi criado pelo homem caído. A mulher nunca esteve abaixo do homem. A mulher está em paz de igualdade do homem no sentido de auxiliar, colaborar, glorificar a Deus, buscar a santidade. Mas foi necessário que Deus estabelecesse um cabeça sobre o relacionamento. Foi-se necessário que Deus colocasse ordem. Deus colocou ordem em cada ponto da nossa vida. E não seria diferente na relação conjugal. Então, a mulher está juntamente com o homem, glorificando a Deus, dando graças a Deus, está junto com o homem, crescendo, se desenvolvendo no propósito original que Deus criou. Então, se nós queremos cobrar ordem no nosso matrimônio, se nós queremos viver de forma plena, nós somos chamados a ser a figura de Cristo. Então, para nós homens, o sarrafo já fica lá em cima. Nós somos a ser chamados Cristos em nossa casa, Cristos com a nossa esposa. E como Cristo se entregou pela igreja. Nós somos chamados a ser Cristo e a esposa é chamada a ser igreja. O que Cristo fez pela igreja é o papel do homem com a esposa. Será que nós homens tenhamos feito o nosso papel de Cristo na nossa casa, de sacerdote na nossa casa, de provedor na nossa casa? Se nós queremos cobrar esse respeito, se nós queremos cobrar esse senhorio estabelecido pelas Escrituras, nós temos que viver debaixo do sarrafo da Escritura, que é viver como pequenos Cristo, como maridos em nossos lares. Então, qual é o papel do homem no casamento? Ele se doa, ele zela, ele guarda e dá a vida em prol da sua esposa. E qual esposa não gostaria de estar debaixo de uma proteção dessa? Qual esposa não gostaria de estar debaixo de um relacionamento desse? De um homem que é cabeça, mas é um homem que se doa, é um homem que protege a sua esposa, é um homem que provê na vida da sua esposa. Quem não se sujeitaria a essa ordem criacional por Deus? Por que nós temos vivido essa disfunção no casamento? Porque também a negligência por parte dos homens a não viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Há uma feminilidade na masculinidade do homem, que corrompeu o homem, que deixou o homem frágil a ponto da mulher ser o cabeça da casa, a ponto da mulher ser o senhor da casa, mas isso é errôneo, porque a Escritura não trata assim. A Escritura trata o homem como cabeça e a mulher como colaboradora. Mas o homem, para ser cabeça, ele tem que cumprir aquilo que Cristo cumpriu. É o sacrifício de se doar pela igreja. É o sacrifício de se doar pela sua esposa. Então, se nós queremos, homens, viver um relacionamento saudável com as nossas esposas, é necessário que nós venhamos todos os dias meditar na palavra do Senhor e fazer o sacrifício de se entregar à sua esposa como Cristo se entregou à igreja e levar a ela, a Cristo, como Cristo levará a sua igreja, sem mácula e sem ruga. Esse é o nosso papel. Porque
O Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito dele porque ele é muito crucial em muitos dos pontos. Ele vai tratar aqui dos preceitos de Deus, porque muitos acham que ao falar de submissão se trata de escravidão no relacionamento, mas isso é totalmente errôneo, isso é totalmente falho, isso é totalmente abusivo. Isso não existe, porque Cristo não nos chamou para ser escravo, Cristo nos chama para ele ser o nosso Senhor, mas é um Senhor que nos dá a plena liberdade através da sua vida. E ele fala dessa liberdade no casamento, ele fala da liberdade para essa esposa. Mas, homens, é necessário que nós venhamos cumprir o nosso papel. A sociedade tem vivido tragédias, números e números de mulheres sendo maltratadas e mortas, violentadas por parte de homens omissos na palavra do Senhor. Mas nós já não fazemos mais parte dessa sociedade caída. Nós estamos inseridos dela, mas nós temos que entender que nós vivemos dois paralelos. A cidade dos homens, que é onde os homens são caídos, mas vivem junto conosco. Quando teve Caim e Abel, ou melhor, Caim e Sete, teve duas civilizações ao mesmo tempo se desenvolvendo. Enquanto a civilização de Sete, que agradava ao Senhor, se desenvolvia, a civilização de Caim também se desenvolvia. E nós andamos assim hoje. O homem remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo também anda ao lado do homem caído. Nós também se relacionamos com pessoas ímpias, mas nós não podemos viver de acordo com o padrão estabelecido por pessoas ímpias, pessoas que ainda estão nas trevas. E qual é o nosso papel? Ser luz em todas as esferas da nossa vida, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, para que elas possam ter a vida mudada e também ter o casamento mudado. Esse é o nosso papel. O que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? Nós estamos sucumbindo ela ao senso comum. Isso se tornou muito normal no nosso meio. Mas voltando aqui, o Hernandes Dias Lopes diz assim, ó: um trem só é livre para correr quando ele desliza sobre os trilhos. Nós somos os trilhos que iremos guiar nossas mulheres ao caminho de se apresentar sem mácula e sem ruga perante ao nosso Senhor. Você só é livre para dirigir o seu carro quando conduz segundo a lei de trânsito. Só há liberdade para quem obedece os mandamentos de Deus. A mulher só é verdadeiramente livre quando obedece o princípio estabelecido por Deus da submissão ao marido. Essa submissão, como já vimos, não é escravidão. Não é escravidão. Muitas podem estar realmente vivendo essa escravidão trágica, possam estar feridas, magoadas, porque realmente tem homens que não foram ainda alcançados pelo Evangelho. Mas o homem que se diz cristão e não vive de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu, maldito homem é, pois ele prestará um grande preço naquele dia perante ao Senhor. Então, ainda enquanto há vida, há tempo de mim, que sou pecador, falho, que também vivo nesses deslizes como homem, de chorar, se arrepender e viver o máximo de maneira santa como o nosso Pai, que é santo. Então a mulher, quando ela se submete a um homem, ela não se submete a um homem tirano, ela não se submete a um Senhor que vai levar ela à queda, à tristeza, à ruína, mas ela vai se submeter a um homem que é a imagem e semelhança de Cristo. Ela vai ver no homem um porto seguro, uma confiança, ela vai ver o amor, o carinho e o zelo que aquele homem tem feito na vida dela. Nós sabemos muito bem que há esse contraste de pessoas que vivem essas questões e pessoas que vivem também as estatísticas que são muito negativas perante um relacionamento. E nós também não podemos passar o pano quente em cima disso e achar que a família é a família margarina. Nós estamos aqui pregando, nós trazemos a mensagem do Evangelho, mas a nossa família é margarina. Não há conflito, não há contenda, não há divisão. Mas qual é o nosso papel? Quem muito amou, muito perdoou. Então, se nós realmente amamos o nosso parceiro, se nós realmente amamos a nossa parceira, nós devemos executar o ministério da misericórdia. Nós poderíamos tratar de muitos assuntos aqui, mas não é pauta, é somente questão de função relacional dentro da família. E agora nós vamos tratar a relação do marido com a esposa, versículo 19. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Se nós queremos viver esse matrimônio saudável, se nós queremos viver uma vida em família saudável, qual é o nosso papel como homem?
porque nós devemos olhar e analisar como têm sido as nossas atitudes. Será que nós estamos vivendo a nossa responsabilidade como um homem da casa, como um homem que não é mais senhor, mas ele passa a ser servo também? Um homem, ele passa a sim ser o cabeça, continua sendo cabeça. Imagine um corpo sem cabeça, seria estranho. E imagine um corpo com duas cabeças, confusão daria. Um homem é chamado para ser cabeça, mas ele também é chamado para ser servo do Senhor. E se ele é servo do Senhor, logo ele serve a sua esposa. Assim como sua esposa se serve, assim como os pais servem os filhos e os filhos servem ao pai. Agora virou relação de serventia. Mas relação de serventia não quer dizer que não há hierarquia. Assim funciona na igreja. Na igreja todos nós somos servos. Do pastor ao obreiro, todos são servos, mas com funções hierárquicas diferentes. E isso funciona normal. O Senhor nunca falou que não existiria hierarquia. Hierarquia existe, mas quando nós vivemos baseado na palavra do Senhor, essa hierarquia se torna saudável e prazerosa de se viver. Então, os maridos são chamados à sua responsabilidade, a amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Esse amor não é um amor eros, não é um amor erótico, não é somente um amor fraternal, não é somente um amor racional, mas é o amor ágape. E que é o amor ágape? Esse foi o amor que Deus teve por nós. É o amor de sacrifício, é o amor de entrega, é o amor que tudo crê, que tudo faz, que tudo suporta. Esse é o amor que nós somos chamados a ter pela nossa companheira. Nós devemos viver esse relacionamento de forma altruísta, desinteressado, sem nada em troca da nossa parceira, de maneira universal. É o amor que se estende, e nós não estamos casados necessariamente para buscar o nosso bem-estar, mas nós estamos casados para buscar o bem-estar da nossa parceira. Nós estamos aqui como os trilhos que vai conduzir o trem que é nossas esposas a chegar ao final da sua caminhada e estar perante Cristo, sem mácula, sem ruga, sem pecado, mas vivendo ambos unidos em santificação e em parceria de vida. Porque Cristo agora passa a ser o centro da família. Cristo passa a ser agora o centro do casamento. É um amor sacrificial que coloca à disposição da vida a esposa, como se fosse aquele abraço que aquece a alma. Quem não gosta de receber aquele abraço em dias tristes, que aquece a alma, que nos faz chorar? Esse é o verdadeiro ombro amigo do homem para a esposa. Aquele abraço que tira suspiros nos dias mais sombrios da alma, que todas as mulheres vivenciam, que todos os homens também vivenciam, porque nós também somos movidos de afetos, senão a gente não teria amor um pelo outro. E cativa sentimentos e respeito. Então, quando a gente vive conforme a Escritura nos chama a viver, como a gente vive, como Cristo nos chama a viver, nós iremos avançar e viver uma família saudável nesse mundo que ainda é caído pelo pecado. O amor é a base sólida do relacionamento de Cristo para a igreja, assim como o amor é a base sólida do relacionamento do homem com a mulher e da mulher com o homem. Então o apóstolo Paulo ele fala, esse amor que vocês estão querendo viver, esse amor que o homem chamou a ser vivido, ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta. Não vale nenhuma das nossas palavras nós cobrarmos de um lado se nós também não vivemos do outro. O nosso papel é orar a Deus e pedir sabedoria para nós vivermos na esfera da vida da família conforme o Evangelho nos chama a viver. E a parte B desse versículo é interessante porque, beleza, você é cabeça, você é senhor, vai conduzir a sua esposa, ela juntamente com você vai fazer uma linda obra, mas você não tem que ser rude, você não tem que ser grosseiro, você não tem que tratar mal a sua esposa. É o que diz aqui a parte B do versículo 19. E não trate com grosseria. As palavras proferidas pelo homem para suas esposas devem ser palavras amáveis. Logo, nós vamos ver que nós somos corrompidos. Quantas vezes já proferi palavras duras à minha esposa? Eu falo isso de público tranquilamente porque eu sou um ser pecaminoso. Eu sou falho e reconheço o meu pecado. Ruim é quando você está debaixo de uma ministração, de um ministro que não tem coragem de falar, só tem coragem de chamar as pessoas a viver uma família margarina, que é só bonita na foto, mas é uma destruição na vida.
Nós vivemos sim, às vezes, em combate, em atrito, mas nós temos um Cristo que nos chama a viver em perdão, em santidade, em união. Esse é o papel do cristão, esse é o papel do discípulo de Cristo. E agora nós vamos entrar na relação do pai, do filho com o pai e do pai com o filho. Versículo 20 e versículo 21. Versículo 20 vai falar assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando do verbo simplesmente flexionado em um verbo no modo temporal, ele fala no modo imperativo. Obedeçam aos seus pais. É uma ordem delegada pela parte do Senhor, que vocês devem obediência aos seus pais, tanto a figura masculina quanto a figura feminina. Filhos, vocês devem obedecer aquilo que seus pais lhe ordenam. Porque se o pai e a mãe é a figura de Cristo, porque tanto o homem quanto a mulher é chamado de ser a figura de Cristo no relacionamento, logo eles também vão tratar seu filho como Cristo tratou, exortando, corrigindo e trazendo também o amor. Porque também, muitas das consequências da sociedade, muitas coisas que nós vimos, e essa bagunça, esse caos no meio nosso, é porque os lares estão doentios. Uma sociedade doentia é reflexo de lares doentios. Muitos jovens delinquentes, nós vimos aí mortes, catástrofes com jovens que têm perdido sua vida com moto, com bebida, com tudo isso, porque não têm obedecido aquilo que seus pais lhes falado. O pai e a mãe, quando exorta, é como Deus estivesse nos exortando, nos corrigindo, para que nós venhamos ter vida longa nesta terra. Mas também nós temos que ter cuidado, que a gente vai ver mais à frente, no papel do pai, a não irritar o seu filho. Mas antes, para nós fecharmos essa parte do filho com o pai, olha essa frase: é pura verdade quando se diz que o filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto, afrontará os professores, a polícia, os patrões e qualquer pessoa que tenha de exercer autoridade sobre ele. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar. Se nós vamos viver, se nós queremos uma sociedade melhor, não espero muito disso dela, eu espero que nós venhamos cumprir o nosso papel, que uma sociedade melhor só virá quando Cristo voltar, mas nós temos chance ainda de viver uma sociedade sadia, como nós, indivíduos e portadores do Evangelho. Então nós somos chamados a viver essa forma orgânica de família, porque filhos, encaixando a mim, encaixando a qualquer outro que tem seus pais vivos ainda, Êxodo, no capítulo 20, no versículo 2, diz assim: ó, honra teu pai e tua mãe, porque as consequências daqueles que não obedecem ao pai e tua mãe é ser medidas pela parte de Deus, a fim de que tenhais vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. O Senhor nunca invalidou sua lei, o Senhor nunca te deixou de cumprir a sua lei, ela se cumpriu em Cristo, e Cristo nos chama a viver de acordo com a sua lei. E segundo e último ponto, a relação do pai com o filho. Vai dizer assim o versículo 21. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aqui a irritabilidade na criança não é simplesmente você causar um desconforto em seu comportamento. É muito mais que isso. É você dar descrédito às ações feitas do seu filho que quer desenvolver, quer crescer, e você não consegue ser uma ponte, um canal de bênção na vida do seu filho. Nós somos chamados, como pais, ser pequenos Cristo. E o que Cristo fez com nós e continua nos fazendo? Nos guiando em amor e em verdade, para nós juntos gozarmos da eternidade. Nosso papel, desde os nossos filhos pequenininhos, é fazer com que eles desenvolvam perante a Deus, desenvolvam perante aos homens e venham dar glória a Deus através da sua atitude. E nisso, os pais, nós somos chamados a não cair em dois erros. O liberalismo, que é deixar o filho ser criado à moda, desculpa o termo, bambu, a moda solta, aonde venta ele está indo. Isso vai levar o filho a uma vida de libertinagem, a uma vida de lasciva.
mas nós somos chamados também a não ser rígidos, a ponto de conduzir nossos filhos a sentimentos amargos em relação aos pais. Nós temos vivido essas duas esferas, filhos que vivem na libertinagem e filhos que vivem com sentimento contrário ao amor do pai e da mãe, pela forma rígida imputada sobre a vida deles. E qual é a conclusão dessa mensagem? Qual é a conclusão para nós vivermos uma família saudável? Qual é a conclusão para nós entendermos que nós não somos chamados a viver no senso comum pecaminoso? Nós somos chamados a nos doar pelas nossas esposas. As esposas são chamadas a estar juntamente com o homem, colaborando na vida, na obra, junto, glorificando a Deus em um único só propósito. Adão e Eva foi colocado para juntos glorificarem a Deus e multiplicarem na terra. A mulher também foi chamada a se desenvolver, a crescer, a ter seu papel na sociedade. Quem prega contra isso é mentiroso, é falso, é anátema. Então, mulheres, se desenvolvam, cresçam, sejam bênção no seu lar. Maridos, respeitem a sua mulher. Nós não podemos viver esse grande número de escândalo no meio cristão de homens que também batem suas esposas, proferem palavras contra suas esposas. Nós bem sabemos que muitas vezes nós erramos, nós somos falhos, mas nós, uma vez que recebemos a Cristo, nós somos chamados a viver em santidade. E a conclusão, podem se colocar de pé para nós terminarmos e orarmos. Do versículo 23 ao versículo 25, vai fechar com chave de ouro tudo isso que o apóstolo Paulo falou. Ele começa no versículo 17 falando: tudo o que fizerem, fazem conforme a Deus. Versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Maridos, esposas, filhos, pais, façam como estivessem fazendo para o Senhor, e assim vocês serão bem-sucedidos. Nós seremos bem-sucedidos, porque eu me encaixo nessa situação também de um ser extremamente pecaminoso e ainda dominado pela natureza do pecado. Mas eu também me lembro que uma vez eu fui lavado, purificado e remido pelo sangue de Cristo, assim como vocês também foram, e somos nós juntos, em conjunto, ajudando um ao outro a viver essa vida de santidade. Versículo 24, tem uma herança, tem um galardão para quem vive dessa maneira, pois o versículo 24 vai dizer: saberão que receberão do Senhor a recompensa da herança. E qual é essa recompensa? É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Então tudo que vocês façam, seja servindo o seu esposo, seja servindo a sua esposa, seja servindo os seus filhos, seja os filhos servindo os seus pais, é para o Senhor. Você não está fazendo nada para o homem, por mais que vocês convivam com homem e mulher, mulher e com homem, com seus filhos, mas vocês, no fim disso tudo, vocês estão servindo ao Senhor, e nós prestaremos um dia conta com o Senhor. E para finalizarmos, versículo 25, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Nós não podemos nos tornar indesculpáveis perante Deus, porque todos nós pecamos contra Deus. Mas Deus, Ele nos dá uma oportunidade através de Cristo, de nós sermos perdoados. A mensagem do Evangelho, ela dói, ela não é somente bálsamo, mas ela fere, mas ela cura. Ela corta, mas ela cicatriza. Porque o Senhor, ao mesmo tempo que nos mostra o nosso pecado, Ele nos mostra que Ele veio até nós e nos deu possibilidade de desfrutar da eternidade com Ele. Então vamos ao louvor e depois a uma oração.